Olá, essa é a correção da atividade 4, solicitada na semana de 6 a 10 de julho, nas aulas de matemática do segundo bimestre. Vamos lá? Então, na atividade 4, era para resolver as questões 39 e 43 do caderno do aluno. Vamos à atividade 39, então. Encontre o valor dos determinantes das seguintes matrizes. Então, a gente tem aqui a matriz A, que é esta matriz, uma matriz 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Lembrando que determinante só é possível calcular quando for matriz quadrada. Quando a gente tem aqui essa matriz, que ela é 2 por 2, para poder calcular o seu determinante, o que a gente tem que fazer então? Calcular a diagonal principal. Então, diagonal principal. Como a gente faz? Multiplica. Então, eu vou fazer meio vezes o 8. Essa multiplicação é só fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como não tem nada aqui, a gente coloca o 1. Então, 8 vezes 1 dá 8 e 2 vezes 1 dá 2. Então, 8 dividido por 2, temos que é 4. Agora, para a diagonal secundária, que é essa diagonal aqui, a gente vai fazer, então, a multiplicação de 3 vezes 0,3. 3 vezes 0,3, vamos montar a conta aqui, ó. 0,3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 0, 0. Como tem uma casa depois da vírgula aqui, pulo uma casa, dá 0,9. O determinante, ele é calculado fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária. A diagonal principal deu 4. A diagonal secundária deu 0,9. Então, vamos fazer essa conta. 4 menos 0,9. Lembrando que subtração de números com vírgula, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. O 4 ele é um número inteiro, então onde está a vírgula dele? Está aqui, né? Então, ó, igual as casas e agora a gente faz a subtração. Dá para tirar 9 de 0? Não. Então, empresta aqui fica 3, aqui fica 10. 10 menos 9, 1. E 3 menos 0, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então, o resultado deste determinante é 3,1. Agora, vamos ao item B. O item B, eu tenho uma matriz, mas ela está escrita na forma algébrica, lei de formação. Então, primeiro a gente tem que escrever essa matriz para poder calcular o seu determinante. Então, vamos lá. Se a matriz ela é uma matriz 2 por 2, então significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, vou colocar aqui os elementos genéricos. O primeiro elemento, ele está na primeira linha e primeira coluna, depois aqui, primeira linha e segunda coluna, segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. Os elementos são I mais J, cada um vai fazer I mais J. Então, aqui é 1 mais 1, que dá 2. 1 mais 2, que dá 3. 2 mais 1, que dá 3. E 2 mais 2, que dá 4. Para poder calcular esse determinante, o que a gente não pode esquecer? Que toda vez que calcula determinante, né, eu coloco dois risquinhos. Aqui é para representar a matriz, utilizei o colchetes, né? Mas aqui para determinante são os risquinhos. Legal? Então, a gente vai fazer o quê? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal faz a multiplicação, né? O 2 com o 3. 2 vezes 3 dá 8. A diagonal secundária, eu vou fazer 3 vezes 3. Então, diagonal secundária, 3 vezes 3 dá 9.
Então, quanto que vai dar esse determinante aqui? Eu vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 8 menos 9. 8 menos 9. Tenho 8 e gasto 9, então vou ficar devendo 1. Então, o resultado desse determinante aqui é 1. Vamos ao próximo exercício, que é o exercício 43. Qual a área do triângulo BAH de vértices B00, A44 e H26, representado no sistema de eixos cartesianos da figura a seguir? Então, tem aqui, né, o ponto B, o ponto A, que é o 44, e o ponto H, que é o 26. O que a gente precisa saber aqui? Que a área do triângulo é calculado com determinante fazendo da seguinte maneira. Então, o determinante, né, da matriz dos vértices desse triângulo, só que o resultado em módulo. Por quê? Se o determinante dar negativo, então o módulo faz com que ele fique positivo, porque a gente está trabalhando com área e a área sempre é positiva. Então, vai ser o determinante dividido por 2. Então, para isso, a gente precisa calcular o determinante. Vamos colocar os pontos numa matriz. Então, o ponto B é 0, 0. O ponto A é 4, 4. E o ponto H é 2, 6. Então, lembrando que a gente sempre coloca x e depois y. Lembra que eu falei que determinante só dá para calcular de matriz quadrada? Então, aqui ainda não está quadrado, né? Para poder completar, a gente coloca o 1, porque como é multiplicação, o 1 não vai alterar em nada, né? Vamos continuar. Então, aqui, quando é matriz 3 por 3, a gente utiliza a regra de Sarros para calcular determinante. A regra de Sarros deve-se, então, copiar as duas primeiras colunas logo após a matriz. Então, eu vou copiar aqui as duas primeiras colunas. E agora eu vou fazer o quê? O cálculo da diagonal principal e o cálculo da diagonal secundária. Então, a diagonal principal, primeiro. Vamos ver. Diagonal principal, eu tenho aqui o 0, 4, 1. Então, 0 vezes 4 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 vezes 2. Tenho 0 multiplicando, então vai dar 0. 1 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Então, quanto que vai dar essa soma aqui, né? 0 mais 24 vai dar 24. Agora, vamos à diagonal secundária. Diagonal secundária. Então, aqui, 2 vezes 4 vezes 1. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. 6 vezes 1 vezes 0. Tem um 0 multiplicando, então vai dar 0. 1 vezes 4 vezes 0. Tem o 0 multiplicando, então vai dar 0. 8 mais 0, temos que é 8. Então, o determinante dessa matriz, ele vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, é 24 menos 8. 24 menos 8 dá 16. Acabou? Não, porque a gente quer calcular a área do triângulo, né? Então, tem que substituir aqui, ó. 16, como ele já está positivo, vai continuar positivo. 16 dividido por 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 8 que é a área. Como não foi dado 100 centímetros, metros, enfim, a gente vai usar 8 unidades de área. Então, toda vez que a gente não tiver a medida, né, a unidade de medida, se é centímetros, se é metros, então a gente sempre coloca unidades de área. Então, essa daqui é a resolução do exercício 43. Então, encerro por aqui a resolução das atividades solicitadas na semana de 6 a 10 de julho. Até mais!